Bom, o tema de hoje é a roda da vida e eu vou me basear nesse livro que é uma obra do Dalai Lama sobre a roda, exatamente sobre o simbolismo da roda da vida. Quando eu tive a última vez na Índia, que eu visitei Ladakh é considerado o pequeno Tibete. Tem muitos monastérios tibetanos, né? Assim como no Tibete, existe uma tradição de que essa roda da vida geralmente fica na entrada dos monastérios. Eu já tinha visto anteriormente esse simbolismo, mas eu não tinha atentado para a importância dessa mandala, desse simbolismo, até que um guia, né, me chamou a atenção, né, fez uma rápida explicação sobre a roda da vida. Aí eu descobri que o Dalai Lama tinha escrito um livro sobre a roda da vida, comprei o livro, comecei a dar uma olhada e realmente é fascinante o simbolismo. E é lógico que ele está profundamente vinculado à sabedoria budista, né? Toda essa sabedoria que fala da natureza do sofrimento, do ciclo da vida, né? De como que nós ficamos presos a essa roda de samsara, né? Aliás, esse é um ensinamento que é bem característico da Índia, não só do budismo, mas também do hinduísmo, né? De que o ser, até atingir a libertação, ele fica preso, né, a uma roda de renascimentos sucessivos, né? Fica preso a uma visão de mundo equivocada que faz com que ele não consiga se libertar. E todo o objetivo, tanto no budismo como no hinduísmo, é chegar a essa libertação. No caso do budismo, existe um foco muito grande na libertação do sofrimento. A história da vida do Buda fala justamente sobre como que o Buda nasceu dentro de uma família muito rica, né? Ele era um príncipe, né? Que morava, né, num palácio onde nada lhe faltava. A primeira parte da sua vida foi uma vida em que o seu pai procurou lhe dar tudo do bom e do melhor e fazer com que ele não tivesse nenhum contato com o mundo externo, onde havia a doença, havia o envelhecimento e a morte. E, segundo o budista, existem 4 sofrimentos principais. Um é o nascer. O segundo é o envelhecimento, terceira doença e a quarta morte. Então o pai do Buda, né, ele criou assim um universo artificial em torno dele, de maneira que ele fosse treinado, preparado para ser um rei, mas que ele não tivesse contato com as coisas negativas da vida. Pra vocês terem ideia, né, naquele livro Luz da Ásia, que conta, aliás, é um livro belíssimo que eu recomendo que vocês leiam, né? Ele é editado pela editora Teosófica, Luz da Ásia. Ele é um livro que narra a vida do Buda. E segundo esse livro, nessa fase em que ele era jovem ainda, o rei, seu pai, não despedia as pessoas na medida que elas iam ficando velhas. Então ele não via a velhice. Todo mundo era bonito, jovem, né, alegre, bem disposto. Ninguém podia ficar doente, senão também não ficava no palácio. Até as flores, antes de murchar, já eram substituídas por flores novas. Então, até o envelhecimento era mascarado. E, para ele, tudo era flores, né? Tudo era beleza, tudo era um ciclo de um vir a ser que era totalmente equivocado e falso, né? Não correspondia à realidade da vida. Só que o Buda foi crescendo e começou a ter uma certa inquietação, achou que alguma coisa estava errada. E aí tem toda uma história que eu não vou agora
entrar aqui em detalhe. O pai perguntou a um sábio: o que eu devo fazer para que meu filho fique mais tranquilo, porque ele está muito inquieto, ele quer sair do castelo, quer conhecer o mundo. Você arranja uma esposa para ele. Aí o rei promoveu um grande festival para que uma esposa ideal pudesse, né, ser escolhida e casasse com ele. Aí, depois de toda uma série de peripécias, ele acabou casando com a Yasodhara. Mas eu estou falando isso aí muito en passant para a gente poder chegar ao ponto mais importante, né? É que chegou um momento em que ele sentiu que ele não podia permanecer mais naquela vida de prazeres, naquela vida só de beleza, e ele recebeu assim uma mensagem através do vento, através das suas intuições, que ele tinha que abandonar aquele castelo de prazeres, abandonar inclusive a família e sair em peregrinação para o mundo para descobrir a solução para a questão da dor, que ele tinha descoberto que de fato existia morte, existia envelhecimento, existia doença e, portanto, a dor estava sempre presente na vida do ser humano. E ele queria encontrar uma forma de se libertar da dor. Então, o ensinamento budista está muito centrado nessa questão, né? Primeiro, a primeira nova verdade, né, é a existência da dor, porque o Buda, no início, ele não tinha ciência de que a dor era uma realidade da vida, porque ele não tinha tido essa experiência até então. Quando ele teve contato com a dor, para ele foi um choque, né? E aí ele decidiu que ele teria que encontrar uma solução para a dor. Então o budista procura mostrar, né, o Buda procurou mostrar que não só a dor existia, mas que era possível encontrar uma saída, uma solução para a dor. E essa solução tem a ver com a libertação do apego, né? A superação dessa vida focada em desejos, focada só em fugir daquilo que te dá desconforto, algum tipo de sofrimento, e ir atrás daquilo que dá prazer. Isso faz com que a pessoa fique presa a um mundo fictício, né? Também nos Yoga Sutras de Patanjali o mesmo ensinamento é dado, né? Você tem também na filosofia dos Kleshas essa mesma ideia, né? Que a pessoa fica presa a um mundo de busca de prazeres e fuga, né, daquilo que causa medo, sofrimento, desconforto. Então o Buda ensinou que nós temos que superar essa vida limitada, essa vida cheia de sofrimentos e chegar até a libertação. Esse é o grande ensinamento do Buda e ele dá um caminho, né, que é o caminho óctuplo para se chegar até esse momento em que você supera completamente a dor e chega finalmente até a autorrealização, a iluminação. Inclusive a palavra Buda quer dizer aquele que chegou à iluminação, né? Quer dizer, a iluminação não veio com ele de nascença, foi algo conquistado através de uma vivência, né? De uma experiência de vida, de um ardor muito grande que ele tinha para conseguir compreender todo o processo que regia esses vínculos que a gente cria com o mundo irreal que está à nossa volta, que faz com que a gente vá buscar no mundo externo a solução dos nossos problemas, né? Perseguindo aquilo que dá prazer e fugindo daquilo que não dá prazer e gera dor. Então todo o ensinamento do Buda é muito calcado nessa linha, né, de superação das limitações e do sofrimento. E essa mandala, então, tem muito a ver com isso, né? Mostrando a realidade da vida do ser humano, né? E tendo como pano de fundo a mensagem de que é possível você superar esse grande engano que é você estar totalmente voltado para fora, numa vida de prazeres e alçar, né, voos mais altos, elevar sua consciência
para encontrar uma iluminação, né? Despertar para essa luz interior que é o Budato, né? É aquela condição em que você se torna um ser iluminado, um iniciado, um ser realizado. Então vocês vão ver aqui nessa roda da vida que se encontra nos monastérios, nos templos tibetanos, né? Em cima do lado direito tem uma imagem do Buda, fora da roda, né? E o Buda tem a mão esquerda dele está na posição daquele que está ensinando, né? E a mão direita está apontando para o outro lado, onde tem a lua no meio das nuvens. Interessante isso, né? E no simbolismo budista, a lua representa a libertação. Então, o que dá a tônica dessa roda da vida é a esperança. Ou seja, o Buda está dizendo, olha, a libertação é possível. Todos os seres humanos podem atingir essa libertação. Apesar de nós estarmos presos a essa roda, né, de samsara, essa roda da vida, que é uma roda de sofrimentos, está lá o caminho, né? Ele está apontando lá para a lua, ou seja, existe sempre esse potencial, essa possibilidade do ser humano se libertar, assim como ele se libertou. Ele é o exemplo vivo de uma pessoa que não se satisfez com uma vida de prazeres, né? Que era também uma vida de sofrimentos, porque prazer e sofrimento estão sempre de mãos dadas, né? Isso é um ensinamento que é muito presente no budismo e também no yoga, né? Você não pode só perseguir o prazer, porque sempre o sofrimento vem junto. Após a satisfação do prazer, sempre vem aquele momento que o prazer não acabou, e aí você vai buscar alguma coisa, mas a insatisfação volta, e a vida está sempre te trazendo momentos de sabores, de dificuldades, de doenças, de perdas, de perda do trabalho, perda financeiras, perda de entes queridos. Então, faz parte da vida a superação do sofrimento. O problema é que quando nós estamos apegados às questões externas da existência, né, o sofrimento passa a ser algo quase que faz parte da nossa vida. Mas existe uma possibilidade de você estar vivendo nesse mundo, como o Buda viveu durante 45 anos depois da sua iluminação, e vivendo uma vida de luz, uma vida de contemplação, e uma vida em que ele passou a ser um grande instrutor. Ele podia ter abdicado de ensinar e, né, entrar no nirvana, né, como se diz, mas ele fez questão de estar junto conosco, junto com a raça humana, e auxiliar os seres humanos a superarem as suas limitações e alcançarem também a iluminação. Esse foi o compromisso do Buda, e periodicamente ele volta para renovar essa sua mensagem e trazer essa mensagem de esperança. É interessante que esse livro ele foi patrocinado pelo Richard Gere. O Richard Gere, esse grande ator, né, vocês conhecem, do Pretty Woman e de vários outros filmes muito conhecidos, né? Ele foi que patrocinou esse livro, e ele é muito ligado ao Dalai Lama. Ele tem estado presente em muitos eventos budistas junto do Dalai Lama. Ele faz inclusive uma introdução para esse livro. Tem uma fundação que ele criou, que promove os ensinamentos budistas. E ele comenta, né, que o Dalai Lama é uma pessoa que sempre teve assim uma vida voltada para a promoção da paz, para a promoção da união de pessoas de todas as religiões. Ele sempre mencionou que mais importante que a religião é o espírito religioso, o espírito, né, de integração, a compaixão, a fraternidade. Tem inclusive um livro que ele escreveu, foi publicado há pouco tempo aqui no Brasil, Beyond Religion, Além da Religião,
que ele fala isso, né, que o importante não é você ser budista, católico ou muçulmano. O importante é você ter essa postura de vida religiosa, em que você está voltado para o bem comum, buscando sempre distribuir aquilo que você recebeu. Porque a ideia é que quanto mais você recebe, maior a responsabilidade que você tem em compartilhar aquilo que você recebeu, em distribuir aquilo que você recebeu. Nas meditações budistas é muito comum, quando acaba a meditação, haver um momento em que as pessoas distribuem para o mundo todos os benefícios que ela recebeu durante a meditação. Aquela ideia, né? Quanto mais você recebe, mais você tem que dar. É o fluxo da vida, né? Se você não doar, você não recebe mais. Na hora que você doa, você abre espaço para receber mais. Então, a vida é um grande fluxo e você tem que fazer parte desse fluxo. E a vida espiritual é exatamente isso, né? É você sentir que você faz parte desse grande universo, dessa vida maravilhosa, desse grande plano divino, e se oferecer como instrumento de difusão de uma sabedoria maior que vai permitir que as pessoas também alcancem níveis mais elevados de consciência. Então ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz e vem trabalhando, né, em muitas questões sociais. Uma das suas grandes dificuldades é viver no exílio, né, porque ele teve de fugir do Tibete quando houve a invasão chinesa ao Tibete. E então, tanto ele como vários outros lamas, monges tibetanos tiveram de sair do Tibete. Alguns permaneceram lá, mas dentro de um regime muito opressivo, e gradualmente a religião tibetana está sendo desvalorizada, está sendo oprimida, e infelizmente, assim, quando você vai ao Tibete hoje, você não vê a mesma coisa do que o Tibete já foi no passado. Especialmente em Lhasa, né, que é a capital do Tibete, eu estive lá uns anos atrás, ela está virando uma capital moderna, com grandes avenidas. Você vê o Potala Palace, que é onde o Dalai Lama morava, ele fica assim, destoando daquela cidade moderna que Lhasa se transformou. Então, isso são uma das coisas que acontecem na vida, né? E que nós temos que aceitar. As coisas são como elas são. Eu queria contar para vocês uma historinha que o Dalai Lama conta, que eu achei muito interessante, em relação à compaixão, que é um dos temas centrais do budismo. Ele teve um monge, né, um lama, que não fugiu do Tibete, e ele foi preso, né, nessa época da invasão, porque ele protestou contra a invasão do Tibete pela China, e aí ele foi torturado, passou por grandes privações durante muitos anos, mas depois ele conseguiu se libertar e foi para a Índia. E aí encontrou com o Dalai Lama, e o Dalai Lama perguntou a ele: o que para você foi assim o mais difícil? Qual foi a sua maior dificuldade tendo passado por uma experiência tão difícil, né, com tortura e confinamento e tudo mais? Você teve medo de alguma coisa? Aí o monge falou assim: olha, o único medo que eu tive e que foi significativo para mim foi o medo de perder a compaixão pelos chineses, que estavam sendo os meus algozes. Eu achei essa passagem tão bonita, né? Você sentir que você não pode perder a compaixão mesmo em relação àqueles que estão te infligindo uma série de sofrimentos, né? É algo assim que mostra assim, um grande desprendimento, né? Que é o que nós também temos que desenvolver na nossa vida. Mas vamos entrar agora na roda da vida,
Vocês veem uma coisa interessante, né? É muito comum no Tibete e em Ladakh, onde tem muitos monastérios, uma grande comunidade tibetana, você vê monstros que estão também na entrada do monastério. Tem várias imagens de monstros e as mandalas muitas vezes são envoltas por um monstro. Está vendo ali aquele monstro que está, né, abraçando a mandala? Na verdade, a gente chama de monstro, mas no Tibete eles são considerados guardiões. Então, por isso que é estranho às vezes você entrar e ver aquelas caras horríveis, né, na entrada dos monastérios, né, mas eles têm uma função, é de afastar os maus espíritos. Então, eles são, na verdade, protetores daqueles que estão buscando a iluminação, buscando o ensinamento, e para esses o monstro deixa de ser um monstro e passa a ser realmente um grande guardião, um protetor. Então é muito comum, né, essas imagens que são assustadoras, né, estão envolvendo todo um processo, né? Então existe um paralelo aí de que a vida às vezes parece algo monstruoso para nós. A gente se depara às vezes com coisas terríveis na vida, né, nessa grande roda da vida, mas tudo tem sentido, tudo tem um significado. Até as coisas que nos parecem fora de lugar, que não deveriam acontecer, tudo tem uma lógica dentro do grande plano da existência. E na roda da vida, então, existe esse monstro que está abraçando, né, envolvendo todo o processo. Então, essa roda da vida, ela mostra, vamos dizer assim, uma realidade interior para o ser humano. As várias etapas, os vários momentos aí da roda da vida mostram como opera a vida no nosso interior. E dizem que ela foi desenhada pelo próprio Buda e depois foi transmitida pelos seus discípulos e está viva até hoje, né, como uma fonte de inspiração. E de um lugar para outro, às vezes muda um pouco a simbologia, mas a mensagem é a mesma. E vocês veem que ela cresce de dentro para fora. Você tem no núcleo 3 animais. Não sei se dá para ver muito bem, porque está meio longe para vocês. Aqui também tem a mesma coisa. Bem no centro, aí no núcleo da mandala, você tem um porco, uma serpente e um galo. E ali está representado um conceito muito importante no budismo, que diz que a razão central do sofrimento é a ignorância. E a ignorância é simbolizada nessa mandala pelo porco. O porco que está na parte de baixo ali, daquele círculo interior. E vocês veem que o porco, o galo e a serpente, um estão mordendo o rabo um do outro. E mostram, então, uma inter-relação entre esses 3 animais, sendo que a serpente representa o desejo, não é à toa que ela aparece no Gênesis, né, tentando Adão e Eva, né? E o galo representa o ódio. Também eles escolheram o galo porque o galo gosta de brigar, né? Você não pode botar 2 galos no mesmo galinheiro, que não dá certo, né? Um deles vai expulsar o outro, vai se desentender com o outro, que ele não quer repartir o espaço dele. Então o galo muitas vezes é associado ao ódio, né? Aqueles sentimentos negativos. E nós temos até as brigas de galo, né? As rinhas de galo, que são até proibidas hoje, mas que fazem parte, né, dessa simbologia de que a ignorância, o desejo e o ódio são 3 coisas interligadas, e uma alimenta a outra. Por isso que um está mordendo o rabo do outro. A ignorância leva a pessoa a ter uma vida focada em desejos. Como ela não conhece a si própria e está voltada para fora,
e vive, né, no mundo de condicionamentos, no mundo de ilusão, no mundo de Maya, como dizem os indianos, ela vai atrás, né, dos desejos para completar o seu vazio interior. E isso é uma coisa que a gente percebe, né, em todo lugar. As pessoas estão buscando a satisfação de desejos porque a sua vida está insatisfatória, eles sentem que alguma coisa não está bem consigo mesmo, então eles vão sempre buscando alguma coisa que possa, de alguma forma, preencher esse vazio, que possa minimizar esse sentimento de incompletude, né? esse vazio interior. Só que, quando você busca o desejo, né, como eu estava dizendo, automaticamente você traz o sofrimento junto, porque sempre junto com o desejo vem a frustração. Mesmo que muitas vezes você consegue aquilo que você deseja, mas logo depois aquilo que você conseguiu perde a sua atratividade, né? E aí você vai atrás de outra coisa. E muitas vezes você não consegue. Então sempre depois do desejo vem a frustração. Pode haver um momento de alegria, um momento de exaltação quando você consegue alguma coisa, mas depois existe um preço a pagar. Aliás, a lei do karma fala muito isso, né? Para tudo que você obtém, existe um preço. Se você, por exemplo, rouba alguma coisa, né, na ignorância que é comum que existe entre as pessoas, a pessoa acha que roubando ela vai ser feliz, que o fruto do roubo vai lhe trazer uma satisfação que ela não tem. Então ela vai atrás, rouba, se apropria daquilo, mas aí vem as consequências, né? Vem o sofrimento decorrente daquele roubo, porque o karma vai atuar e vai fazer com que ela acabe tendo que pagar por aquilo aquele mal que ela causou. Então, sempre implícito na busca de desejo, existe o sofrimento. E as coisas então vão... E uma vez que haja o sofrimento, né, existe também o ódio, né? Quer dizer, a busca de desejos acaba gerando a frustração, o ódio, você fica insatisfeito com a sua vida, se uma pessoa não corresponde àquilo que você gostaria que ela te trouxesse, aí você vai brigar com ela, vai odiá-la, vai responsabilizar os outros pelos seus infortúnios. Então, existe toda uma teia que a pessoa se envolve que não tem fim, enquanto a pessoa continuar buscando os desejos e fugindo das coisas que lhe trazem algum tipo de desconforto, de medo, né? Então, você vê aquilo está no centro de todo problema. E a base de tudo é a ignorância. Então, a ideia é o seguinte: se você conseguir eliminar essa ignorância, você pode modificar a sua vida. Ou seja, nós podemos sair dessa condição de incapacidade de ver as coisas como elas são e passar a ver o mundo com outros olhos. Porque é muito cômodo você viver na sua zona de conforto e continuar com aquela mesma vidinha medíocre, né? Indo atrás daquilo que te traz prazer, fugindo daquilo que te traz medo, desconforto, mas aí você não evolui, você continua marcando o passo. Então, é necessário uma determinação para você superar, ir além e buscar uma vida melhor, uma vida que realmente tenha significado. Tem pessoas que levam a vida toda só atrás de coisas externas, mundanas, chega no momento da morte, olha para trás, diz, poxa, não fiz nada daquilo que eu queria fazer, mas aí não dá mais tempo, né? A pessoa já envelheceu, já perdeu energia, perdeu as oportunidades. Então, enquanto nós temos energia, nós temos que começar a nos questionar realmente o que nós queremos, qual o significado mais profundo da nossa existência. E aí vem aquele segundo círculo que envolve aquela parte central, em que você tem uma parte clara e uma parte escura. Na parte clara, nós temos as ações positivas. Você vê que naquela parte clara, as pessoas que estão ali estão voltadas para cima. Ou seja, a ideia é que quando você realiza ações
benéficas, ações que geram o bem para você e para o mundo, você está se elevando espiritualmente, você está se aperfeiçoando. E do outro lado você tem o oposto, são as ações negativas, as ações que trazem mal para o mundo e trazem mal para você mesmo. É o lado negro, vamos dizer assim, da sua vida, né? Que faz com que você desça cada vez mais. Então, se você causa mal a alguém, se você rouba, mata e faz qualquer ação que traga algum elemento negativo para si ou para o mundo, você está do lado, naquele lado direito ali, que é o lado da descida. Você está afundando mais no mundo de negatividade e também no mundo de sofrimento. Então, isso é uma primeira coisa que a gente tem que estar consciente. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Se nós percebemos que, ao realizar ações benéficas, compassivas, fraternas, né? Ao trabalhar com solidariedade, em prol de um mundo de unidade, um mundo sem fronteiras, de bondade, você está causando um bem para você e sabendo que quando você faz também alguma maldade, você está se auto-prejudicando, você passa a perceber a responsabilidade que você tem, né? Que o mundo vai ser como você é e o seu futuro vai ser também decorrente, né? Consequência daquilo que você plantou. Você colhe aquilo que você plantou. Esse é o princípio também da lei do karma. Então aí você tem essa dualidade, né? Realize boas ações que você vai se elevar e esteja atento que sempre que você estiver falando mal de alguém, prejudicando alguém, sendo egoísta, você está fazendo com que você está gerando forças que vão te empurrar para baixo. Depois nós temos um outro nível ali, que é um terceiro círculo, que é dividido em 6 partes. Eu vou levantar para mostrar mais de perto para vocês aqui. Então aqui você tem, nessa parte superior, nos 3 setores superiores, você tem o mundo dos homens e dos deuses. E na parte inferior, você tem o mundo animal, o mundo que eles chamam dos fantasmas famintos e o inferno, aqui embaixo. Então é interessante que cada um desses 6 setores aqui desse círculo representa também um estado de consciência, uma condição mental. Embora você tenha representações de seres aqui, mas cada um desses setores aqui representam uma realidade que todos nós temos no interior. Então, por exemplo, o inferno, né? O inferno é criado por nós mesmos, né? Nós vivemos uma condição infernal na medida que nós criamos as condições que levam a gente a sentir dessa maneira. Quer dizer, um conceito muito comum dentro da teosofia, né, é que você é responsável por tudo aquilo que você está passando, que nada acontece por acaso. Existe uma lei de causa e efeito que diz que você colhe exatamente o que você plantou. Então, se você plantou coisas que são negativas, né, coisas que, né, no sentido coisas que vão puxar você para baixo, você vai descer para o campo do inferno. Em algumas religiões, né, especialmente nas religiões cristãs, muitas vezes o inferno é visto como algo permanente, né? A pessoa entra no inferno e não sai mais. Mas o inferno tem muito a ver com o estado de consciência também. Eu lembro que Sartre dizia: o inferno são os outros, porque ele não conseguia perceber, né, como que o outro pode ser, na realidade, um grande instrutor para você, né? Ele via o outro como uma fonte de dificuldade, né? O relacionamento era sempre um problema nessa visão de Sartre existencialista.
Então, aqui são os estados que surgem sempre que nós estamos vivendo nesse inferno, que é a vida de quem está fazendo mal aos outros, quem está fofocando, quem está planejando derrubar o outro para conseguir algum benefício. Isso vai gerando uma série de causas que geram consequências e a pessoa fica ali, né, presa naquele mar de lama e não consegue sair. E existe, é lógico, um prazo de expiação. Mas enquanto ela estiver presa aos desejos, enquanto ela for egoísta, ela vai continuar passando de um lugar para o outro. Tem vários lugares aqui dentro do inferno, né? Por exemplo, ela pode sair de um lugar onde ela está queimando, porque ela já queimou o suficiente para pagar os seus pecados relacionados àquilo, mas aí ela pode mergulhar num lago que parece muito bonito, mas é um lago cheio de pessoas mortas. Então, tem uma série de estados aqui que representam aquilo que ocorre para o ser humano enquanto ele está envolto numa vida egoísta, numa vida permeada pela ignorância. Aqui nós temos o que eles chamam dos fantasmas famintos, né? São as pessoas que estão tão apegadas ao desejo que vivem famintas, né? Elas vivem num estado que nada lhes satisfaz. São as pessoas que têm obsessão por alguma coisa e não conseguem nunca ter uma satisfação na vida, porque elas querem sempre mais, mais e mais. Então, aqui existe uma representação dos fantasmas famintos, né? Mas aqui tem um instrutorzinho no cantinho, né, mostrando que se você tiver a disposição de buscar a luz, de tentar conseguir entender a realidade sob uma outra ótica, é possível você deixar de buscar a satisfação nas coisas materiais e ascender para um nível mais elevado. Então eu estava mostrando como esses 6 setores correspondem a estados de consciência, né, da nossa vida. Aqui na parte inferior é o inferno daquelas pessoas que vivem no mundo de desejos, no mundo que nada lhes satisfaz, que elas estão sempre, né, sofrendo porque não conseguem nunca encontrar aquilo que elas buscam, né? E sofrem porque elas plantaram sementes ruins e com isso ficaram, né, presas a esse mundo de sofrimento. Aqui é o mundo dos fantasmas famintos, e eu estava dizendo como que os fantasmas famintos têm uma barriga muito grande, né? Um estômago muito grande, mas uma garganta muito apertada, então o alimento não consegue penetrar. Eles estão sempre sedentos, famintos, e representa aquele estado de consciência das pessoas que querem sempre mais, mais e mais, e nunca estão satisfeitos na vida. E por isso elas sofrem muito. Por mais que você ofereça alguma coisa para eles querem mais, não, isso não basta, eu quero mais, mais e mais. Não encontram um companheiro certo, através da gula, querem sempre mais e mais comida, enfim, estão sempre buscando fora um preenchimento que é impossível. Depois você tem outro setor aqui, que é dos animais, que representa também uma vida limitada. Por quê? É lógico que os animais não são culpados de nada, né? Mas simbolicamente eles estão representando aqui uma condição em que você não consegue expressar aquilo que você é. Por exemplo, o animal ele não consegue falar, né? Então, uma pessoa que está nesse nível animalesco, ele não consegue expressar aquilo que ele é, porque ele está preso a uma vida totalmente focada em instintos, em satisfação também de desejos, e preso, né, dentro de um mundo que é ainda muito limitado. Ele não conseguiu expressar o seu potencial realmente humano. Depois, aqui em cima, nós temos também 3 setores. Aqui nós temos o setor dos seres humanos, aqui nós temos os semideuses e aqui os deuses. Então, o que isso aí representa interiormente? Não é? O que vem a ser, por exemplo, esse setor dos deuses? É aquele momento na nossa vida que tudo está dando certo.
Você já sentiu alguns momentos que você chegou numa condição assim ideal? Você está num bom emprego, você está com uma companheira que está te satisfazendo, financeiramente nada está lhe faltando, você está morando em locais muito belos, né? E isso ocorre porque você mereceu, né? Na vida sempre existe um merecimento. Então, se você desenvolveu uma série de karmas positivos, você fez jus a viver uma condição que pode ser uma condição muito favorável. E às vezes você vê mesmo pessoas que vivem uma vida muito tranquila, né? Sem grandes atribulações, que é essa vida dos deuses, né? Que nem a vida que o Buda tinha enquanto estava lá no palácio. Só que existe uma sabedoria por trás disso, né? Que também está muito presente na sabedoria chinesa. Diz, veja bem, se tudo está dando certo, observe bem, porque nada é perene, nenhuma satisfação é para sempre. A vida vai sempre trazer mudanças. Se você se apegar a essa condição que você obteve temporariamente, você vai sofrer, porque isso vai acabar. Tudo que existe no mundo material, um dia vai desaparecer. Por mais belo que seja, né? Tudo vai desaparecer. Se você, num certo momento, você é um grande atleta, muito bonito ou muito bonita, né? Está tendo um grande desempenho, não ache que isso aí é você. Você está temporariamente nessa condição. Um dia você vai ficar doente, vai envelhecer, vai perder toda essa capacidade física, vai deixar de ser tão apreciado pelos outros, pelo menos fisicamente. Então as coisas vão mudar. Então, como você está nesse mundo aqui, que aparentemente é um mundo muito belo, muito agradável, prepare-se que as coisas não vão ficar para sempre por aí. E aí você vai certamente descer para uma outra condição. Pode ser até que você desça até lá embaixo, depende do que você fizer. Tudo é questão de merecimento. E aqui, nesse setor dos semideuses, são pessoas que têm algum merecimento, mas que ainda não chegaram lá, em termos assim, de poder usufruir de uma vida realmente muito tranquila, com muitas coisas positivas. Então eles veem os deuses, né? Eles têm, por exemplo, árvores que são plantadas aqui, dentro desse setor aqui. Ali nesse outro aqui dá para ver melhor. Você tem uma árvore que é plantada nesse setor aqui dos semideuses, mas os frutos estão do lado dos deuses. Então é um sentimento assim um pouco estranho, né? Você planta uma árvore, mas a árvore vai dar fruto no vizinho. Mais ou menos essa ideia. E você não vai conseguir, né? Mesmo que você tenta subir, você não consegue subir na árvore para usufruir dos frutos que são derivados do seu esforço ou do seu trabalho. Então isso representa uma condição que é muito comum nas nossas vidas, de você estar sendo explorado, por exemplo, no seu trabalho. Você trabalha, mas o reconhecimento é dado para o seu chefe ou para outra pessoa. Então isso é uma condição típica psicológica que acontece muito nas nossas vidas, né? Nem sempre o que nós fazemos gera reconhecimento. Nem sempre aquilo que nós esperávamos receber chega até nós com facilidade. Às vezes tem algo que parece muito importante. Poxa, eu queria muito fruto dessa árvore. Mas não dá. A árvore foi dar o fruto lá do outro lado do muro. Então você não consegue pegar aquele fruto. Então isso gera uma certa inveja de quem está do outro lado. Poxa, queria estar daquele outro lado porque aí eu poderia estar mais satisfeito. Mas isso, no fundo, ainda é fruto da ignorância. É aquela crença de que do lado de fora você vai ter a satisfação do que você busca. Você então tem que superar também, mesmo estando numa condição aqui que não é uma condição negativa, você está vivendo num meio em que é possível viver dignamente, vamos dizer assim, mas existe uma ponta de inveja porque você não conseguiu tudo que você queria. E você às vezes se sente injustiçado, sente que não teve aquilo que você mereceu e assim por diante. Esse é um sentimento muito comum nos seres humanos.
E aqui nesse último setor, que é o setor dos homens, você tem também uma condição parecida, né? Aqui os seres humanos são representados por pessoas que também estão naquela luta diária, né? Buscando, de alguma forma, ascender espiritualmente. E aqui você tem várias gradações representadas. Aqui embaixo você tem pessoas que estão presas em situações um pouco desagradáveis. Mais em cima você tem pessoas que já estão no monastério, vivendo uma vida mais reclusa. Então aqui dentro do reino humano você tem várias condições variadas, né, que representam os vários estágios dentro da vida humana. Você pode estar levando uma vida dentro de uma família, trabalhando, tendo o seu ganha-pão, cuidando dos seus filhos, da sua esposa, e com isso você, aos poucos, você vai ganhando algum mérito, né? Mas enquanto você está achando que tudo que você obtém, tudo que vai te satisfazer é aquilo que é gerado externamente, que pode ser até um bom emprego, pode ser uma bela família, pode ser uma condição financeira um pouco mais abastada. Tudo isso aqui ainda gera sofrimento, né? Você pode até chegar aqui, se você tiver uma vida meritória. Se você plantar bons frutos aqui, assim como aqui também, você pode chegar a essa condição aqui. Mas enquanto houver no âmago do seu ser a ignorância, você vai ficar preso a essa roda ainda. Você vai ter oscilações, né? Em certos momentos você vai estar um pouco melhor, usufruindo das boas coisas que você plantou. Em certos momentos você vai passar por momentos difíceis, e quem que não passa por momentos difíceis, né? E você vai estar naquela oscilação, né, de altos e baixos que caracteriza a nossa vida. Mas, como diz o Buda, né, apontando para o outro lado, é possível a libertação. É possível você transcender essa roda de vida e morte, essa roda em que você está preso, né, a esse mundo de busca de desejos e fuga das coisas que te dão medo, e chegar à autorrealização. Então, aqui nesse último círculo, você tem 12 setores menores também, que mostram as várias etapas que o ser humano passa, desde o momento em que desde que existe uma intenção de nascimento nos planos superiores, até o momento que ele nasce, até a sua morte. Eu não vou detalhar cada um deles, que ficaria cansativo, mas a ideia aqui é que isso aqui representa as várias fases que existem dentro desse processo do vir a ser, em que, segundo o budismo, né, o que você é hoje é fruto, até fisicamente, do que você plantou anteriormente. No budismo eles não falam em reencarnação, eles falam em renascimento, que é um conceito parecido, não é exatamente igual. Mas é a ideia de que aquilo que você é fisicamente hoje, emocionalmente, mentalmente, o que você desenvolveu até hoje, os seus dons, as suas capacidades, são fruto de todo um trabalho que foi desenvolvido anteriormente, inclusive em vidas passadas. Então, por exemplo, aqui está dito que a própria descida da alma num corpo, né, que se dá no momento da concepção, é fruto de uma ressonância que existe entre o karma daquele ser que está buscando descer para ter uma próxima vida, uma próxima experiência, e o tipo de vida que ele deve levar pelo seu karma e também pela sua missão que ele tem que desenvolver nessa vida. Então, às vezes, tem certas almas
que ficam procurando casais que tenham, vamos dizer assim, as condições adequadas para que ele possa desenvolver aquilo que ele tem que desenvolver naquela vida. Há uma afinidade, né, entre a vibração da alma que busca nascer e o pai, a mãe, o ambiente físico, né, o local em que aquela família mora, que vai propiciar as condições que são adequadas. E a própria formação do corpo, né, é interessante você acompanhar o desenvolvimento do feto, né, ele passa por diversas etapas, né? E os clarividentes, como o Geoffrey Hodgson escreveu um livro chamado Milagre do Nascimento, em que ele descreve clarividentemente, é um livro editado pela Editora Teosófica, ele descreve ao longo dos 9 meses da gravidez o que está acontecendo do ponto de vista oculto, né, com aquele ser que está vindo ao mundo, né? E é bonito que existe um trabalho de seres elementais, existe todo assim, um trabalho interno que é organizado para moldar aquele ser, para dotar aquele ser com as qualidades, com as características que ele vai necessitar para dar continuidade à sua jornada nessa vida, né? Então aqui, nessas 12 etapas, né, você vai desenvolvendo os sentidos, né? Mas antes de desenvolver os sentidos, você tem que desenvolver vamos dizer assim, as qualidades que precedem os próprios sentidos. Na Índia é muito comum essa noção de que a função precede o órgão. A nossa ciência geralmente pensa o contrário, né? Você tem o órgão, logo você tem a função. Você tem o ouvido, logo você é capaz de ouvir. Você tem o olho, logo você é capaz de ver. Mas do ponto de vista do budismo, do hinduísmo, você só tem um olho porque você precisava ver. A função visão era necessária, então ela precisava ser criada para que você pudesse ter essa capacidade de ver. Então a partir de uma única célula, de um embrião, você tem a criação de todos esses órgãos, cada um com uma função muito definida, inclusive os órgãos dos sentidos, né, que vão permitir essa interação sensorial com o mundo. Mas antes que você tenha capacidade sensorial, existe primeiro aquilo que você precisa desenvolver através dos seus sentidos, através dos seus órgãos nessa vida. Então, uma pessoa que tem um karma que precisa que ela nasça cega, por exemplo, ela não vai ter a capacidade de visão desenvolvida. Ou seja, as células não vão se organizar de maneira a possibilitar esse dom, essa capacidade da visão, e ela vai nascer cega. E assim por diante. Existem muitas qualidades, né, muitos atributos físicos, a pessoa pode nascer já doente, pode nascer com grandes dons, inclusive mentais. Tudo isso vem em função daquilo que foi plantado anteriormente e é desenvolvido ao longo de todo esse processo, né, do vir a ser, que começa, né, nos planos superiores, desce e durante a gravidez vai se desenvolvendo até chegar o momento do nascimento. No budismo, o nascimento é considerado sofrimento, porque a criança está num ambiente protegido, num ambiente que, né, ela está sendo bem nutrida e, de repente, né, a bolsa estoura, ela é colocada num mundo em que ela tem que se virar sozinha, respirar sozinha e se alimentar sozinha, enfim, muda completamente, é uma crise, né? Essa saída de dentro do útero para o mundo, que é o nascimento, é uma mudança radical. Mas a vida é isso mesmo, a vida é composta de grandes mudanças e nós temos que estar preparados para essas mudanças, aceitar essas mudanças à medida que elas vêm e aprender com as mudanças. E é interessante também que você aprende com o próprio sofrimento. Essa é uma grande lição do budismo, né? Que o sofrimento não vem por acaso, ele vem para te ensinar alguma coisa. Só que se na hora que você sofre, você fica amaldiçoando o sofrimento, fica reclamando do sofrimento e fica preso, né, a uma visão negativa da vida,
você continua aqui embaixo, né? Você continua sofrendo e no mundo infernal. E qual o caminho para você conseguir sair dos mundos inferiores e ascender até os mundos superiores, né? Cada vez mais, e eventualmente você até sair fora dessa roda? E aí que entra o ensinamento budista fundamental, é a compaixão. Compaixão quer dizer você sentir paixão com aquela postura de você se voltar para o mundo e perceber que você não está sozinho, que o seu desejo não é importante. O que é importante é o bem-estar da humanidade. Você nunca vai querer alguma coisa que é só para você mesmo, né? Uma pessoa que rouba, ela está querendo um bem só para ela, só que é um bem ilusório. E ela vai pagar, vai sofrer por causa disso, né? Quando existe essa percepção, né, de que nada é nosso na realidade, que nós fazemos parte dessa grande teia da vida e que, para que nós possamos nos elevar espiritualmente, nós temos que levar junto toda a humanidade, toda essa grande comunidade que está à nossa volta, e aí a vida muda completamente de figura. Nós passamos a viver uma vida divina aqui na Terra, como disse Sri Aurobindo, né? Aqui, essa Terra é o campo da experimentação, é o campo do aprendizado, é aqui que nós vamos crescer e passar do mundo inferior para o mundo superior, para uma vida digna, né? Uma vida virtuosa, e com isso, num certo momento, nós vamos chegar a ter uma condição onde é possível a libertação. Você vê que a libertação ela só ocorre quando você já passou por todo um processo de crescimento interior, em que você vai colocando de lado tudo aquilo que não é importante, né? Começa a perceber a futilidade de viver no mundo de prazeres, no mundo, né, dessa alternância entre medo e busca de prazer, essa vida autocentrada, e começa a perceber que é dando que se recebe, como dizia São Francisco. Quanto mais você se volta para auxiliar os outros, mais você cresce interiormente. Isso é de uma profundidade e, ao mesmo tempo, de uma simplicidade enorme, né? Ou seja, todos nós temos um potencial gigantesco, divino, no nosso interior. Mas nós temos que superar essa ignorância aqui e perceber que existe um mundo muito maior fora dessa roda aqui limitada. Existe um mundo enorme, um universo aqui fantástico que nós podemos ter acesso na medida que nós nos abrimos. Porque a mente ela se fecha em si próprio quando a mente é egoísta, né? Quando ela está voltada só para os desejos. Quando ela percebe a futilidade dessa busca dos desejos, ela vai abrindo, 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 e a luz começa a descer. O Buda, né, é aquele que se tornou iluminado. Por quê? Não que ele descobriu a luz, ele fez com que a luz pudesse chegar até ele. Ele abriu as portas, né, da percepção para que ele pudesse, né, ter acesso a esse nível mais elevado de ser, a esses planos superiores, de onde veio a luz de Budi, né, aquela luz que torna a nossa vida significativa. Então, todo o trabalho que o budismo propõe, que a roda da vida propõe, é que é possível que a nossa vida se torne mais significativa. Que depende só de nós escolher ter uma vida que vale a pena, uma vida realmente significativa, uma vida em que você possa encontrar a sua real felicidade. Porque se você nunca vai ser feliz enquanto você depositar a sua felicidade em elementos externos. Você vai estar sempre aqui, nessa roda, né? Porque tudo que é externo é efêmero, é transitório. Mesmo que você consiga alguma coisa, daqui a pouco aquilo não vai existir mais. Tudo que é material um dia vai se dissolver. Essa é a lei da vida. E nós temos que, então, cultivar, criar aqueles castelos, né? Como dizia a Santa Teresa d'Ávila, né? Aqueles castelos interiores, e não os castelos exteriores, né? Nós temos que buscar desenvolver aquilo que nos torna uno com todos os seres,
nos torna um canal da vida divina aqui na Terra. E isso é de uma beleza, de uma profundidade enorme, né? Essa descoberta que nós podemos ser um ser divino, nós podemos ser um ser igual a um Buda. Uma das coisas que mais me impressionou, mais me tocou, quando eu ingressei na Sociedade Teosófica, faz 40 e tantos anos, né? Foi quando eu estava numa palestra e não me lembro nem quem foi que falou assim, um dos ensinamentos teosóficos é que todos nós, um dia, teremos a estatura de um Buda e de um Cristo. Isso para mim, assim, tocou muito na minha alma, né? Poxa, então, um dia eu vou ter a mesma estatura de um Buda, de um Cristo? É fantástico isso, né? Então, isso dá uma grande esperança, né? Quer dizer, mesmo que a gente esteja numa situação difícil, né, cheia de problemas, parece que está tudo errado, né, com doença, com perda de seres queridos, todo tipo de dificuldade e limitação, mas nós temos todo o potencial, independente da situação que nós estejamos, de ascender, de nos libertarmos de todo esse sofrimento e encontrar a nossa verdadeira natureza, encontrar aquilo que é a razão da nossa vida, né? Encontrar um significado profundo para a nossa existência. E o caminho é esse, né? É o caminho da compaixão, o caminho de compartilhar, de doar, de ensinar, de perceber que você não está separado, que você não pode se realizar sozinho, que mesmo a meditação tem que ser um momento que você está se capacitando para poder servir melhor à humanidade. E é isso que o Buda fez. Ele meditou, se autorrealizou, chegou ao estado do Budato e aí passou a pregar o resto da vida. E isso lhe trouxe grande satisfação. E quanto mais nós percebemos que esse compartilhar dos nossos aprendizados nos eleva e nos traz felicidade, isso muda completamente a nossa vida. Então esse é o convite e a grande mensagem que a Roda da Vida está trazendo, né? Que nós temos que ter aquela esperança, né, que o Buda está apontando lá para a Lua, né? Existe o caminho da libertação, depende só de vocês. Apesar de todas as dificuldades, o caminho está aí. E eu estou aqui para ajudar também, porque os grandes seres estão sempre presentes, sempre dispostos a nos ajudar, se nós nos abrirmos para a instrução, se nós nos tornarmos discípulos, né? O que é um discípulo? É aquele que está aberto para o aprendizado. Essa é a definição do discípulo. Então, se nós nos transformarmos em discípulos, nós vamos realmente crescer e vamos ser seres realizados, né? Vamos ser seres que estão realizando uma função nobre aqui nessa vida e contribuindo para o bem de toda a humanidade. Então, que nós possamos realmente desenvolver essa grande missão e encontrar esse grande significado para nossas vidas.